Olá, sou o professor Léo Carrer, da Universidade Estadual de Goiás. Nesse vídeo vou mostrar um pouco mais para vocês sobre o sistema OJS, o Sistema de Editoração de Revistas Eletrônicas. Dessa vez nós vamos aprender a como fazer o cadastro do seu perfil numa revista e também como submeter um artigo. Quando você entra no site de uma revista ou anais de eventos, ele vai aparecer dessa forma. Então, aqui tem todas as informações iniciais sobre aquela revista ou aquele evento. Primeiramente, nós vamos clicar aqui no canto superior direito, tem uma tela com dois links, cadastro ou acesso. Então, se você não tem ainda o seu perfil, você vai clicar em cadastro. Quando você clica em cadastro, vai aparecer a opção para você preencher os seus dados. Então, nós vamos criar aqui um perfil. Primeiramente, você preenche o nome, depois a filiação institucional, país, e aí você vai colocar um e-mail de acesso. Então, nós vamos colocar nosso e-mail. Depois você coloca um nome de usuário e uma senha. A senha tem que ser de 6 dígitos. Esses itens aqui nós vamos marcar. O primeiro item se refere ao consentimento para se registrar como usuário. O segundo, para registrar o seu e-mail. E o terceiro é para ser parecerista da revista. Caso você tenha interesse em contribuir como parecerista daquela revista, você vai marcar esse último item e vai aparecer a opção para você colocar as suas áreas de interesse para avaliação. Você pode colocar, então, as suas áreas, sempre teclando Enter. Após, ele vai ficar como se fossem palavras-chave. Tá? Ao finalizar, você clica em cadastro e o seu cadastro vai estar completo. Você vai receber um e-mail confirmando que esse cadastro foi feito. Após ter feito esse cadastro, nós vamos clicar aqui em painel de controle. Já vai aparecer as opções para que você possa acessar o sistema da revista. Vão aparecer algumas opções. Uma delas é para submeter artigos. Quando você entra no seu painel de controle, ele vai aparecer dessa forma. Essas são as opções. Aqui você vai ter as submissões que você tiver enviado para aquela revista. E aqui em arquivos vão aparecer as submissões que já foram arquivadas, ou seja, que você tiver enviado para o sistema da revista e ele já foi avaliado e foi ou publicado ou recusado a sua publicação. Bom, para você submeter um artigo, primeiramente, você vai entrar no site da revista, tá? Você vai aqui na opção submissões, clicar em sobre, submissões, e vai aparecer a opção fazer nova submissão ou ver suas submissões pendentes. Aqui embaixo vão aparecer, então, as normas para publicação na revista. Você tem que se atentar para essas normas para que você possa fazer sua submissão. Uma vez que você tenha lido as normas e o seu texto se adequa a essas normas, você vai clicar em fazer nova submissão, ele vai aparecer uma tela com as opções para que você possa submeter um texto. Pode ser um artigo, um paper, uma nota de pesquisa, uma resenha. Bom, essas são as seções para submissão de artigos. Primeiro você vai escolher uma seção da revista ou dos anais. Pode ser artigos, resenhas, notas, ou seja, aqui são todos os itens que a revista trabalha. Então nós vamos clicar aqui em artigos. Vamos colocar aqui, você tem que preencher todos esses requisitos. Esses aqui são os requisitos para envio. Se você não preencher esses requisitos, você não pode submeter o texto. Então, o ideal é que você leia cada um deles e verifique se o seu texto se adequa a eles. Primeiro, que a contribuição é original e inédita, que o arquivo está em formato Word, que as URLs para as referências foram informadas, ou seja, os links para as referências, o espaçamento do texto simples, ou seja, a formatação no Word, fonte 12, itálico em vez de sublinhado, etc., e que o texto segue os padrões de requisitos bibliográficos descritos nas diretrizes para autores. Aqui você pode colocar alguns comentários para o editor, se você quiser, por exemplo, que o texto se trata de um trabalho monográfico, ou que se trata de uma versão da sua tese ou dissertação,
enfim. Aqui nessas duas opções você tem que clicar eles porque elas são obrigatórias. Então você vai salvar e ele vai para a segunda tela. Nessa segunda tela é onde nós vamos enviar o manuscrito do texto, ou seja, o seu arquivo em formato Word. Então você vai procurar o seu texto, tá? E vai submeter. Você vai clicar em continuar, continuar e finalizar. Então o nosso texto em formato Word ele já está lá. Nós vamos salvar e a seguir vai ser dada a opção para que nós colocamos os dados do nosso texto, tá? Então aqui nós vamos colocar o título do texto, aqui um subtítulo. Caso você queira separar em título e subtítulo, você coloca o título em cima e o subtítulo embaixo. Aqui nós vamos colocar o resumo do texto e embaixo vai aparecer a lista de autores. É aqui que nós inserimos todos os autores que fazem parte dessa submissão. Ou seja, se você tiver um autor e outros coautores, é aqui que você vai inserir. Então aqui nós vamos clicar em incluir coautor e aí nós vamos poder colocar contato de todos os autores que fazem parte da submissão. Aqui você vai colocar todos os dados dele, o resumo da biografia dele aqui, a instituição, a filiação. E aqui você vai colocar o papel dele, se ele é autor ou se ele é tradutor. Então, no caso aqui, se for autor, nós vamos colocar e colocar em salvar. Então, aqui eu já inseri mais um coautor além de mim. No caso, quando é o editor quem está submetendo um texto para a sua própria revista, você pode editar aqui os dados do autor, colocando o nome do autor do texto que você está submetendo. Isso é importante, por exemplo, no caso de textos que foram enviados para você por e-mail e você tem que colocar eles no sistema. Ou seja, o texto que ele não foi submetido pelo sistema, mas você precisa submeter ele para lançar na sua edição. Então aí você vai submeter ele com a sua senha, com o seu perfil de editor, e aí aqui na hora de identificar os autores, você vai editar os dados do autor e colocar o nome real do autor, né, o nome, o e-mail, a biografia e tudo mais, para que esse autor fique correto na hora de você lançar a revista. Uma outra função também que essa submissão de artigos pode ajudar é nos anais de eventos. Por quê? Normalmente os anais de eventos eles são textos que são enviados por outros meios, por exemplo, por e-mail, para simpósios temáticos ou GTs. Então, a captação desses artigos ela não é feita exclusivamente pelo sistema. Então, o que acontece? Você vai ficar com um monte de textos depois que serão inseridos posteriormente na lista dos anais do evento. Então, para que você possa fazer essa inserção, você tem que submeter cada um dos textos no sistema para que ele possa ser lançado posteriormente na página dos anais. Cada texto que você submeter, você vai ter que editar o autor e colocar a autoria correta daquele manuscrito. Então, essa parte de submissão, ela serve também para esse propósito, para que você possa receber os textos que vão ser inseridos na página dos anais do evento. Após editar a lista de autores, nós vamos colocar as palavras-chave. Então, as palavras-chave você vai inserir ela e clicar sempre com um Enter, que ela vai ficar cada uma cadastrada como se fosse independentemente. Então, após cadastrar as palavras-chave, nós vamos clicar em salvar. Ele vai aparecer uma página de confirmação, para a gente confirmar a submissão. Nós vamos finalizar essa submissão. Ele vai aparecer mais uma vez a página de confirmação. Você clica em OK e a sua submissão está completa. Ou seja, agora você vai receber um e-mail, pelo e-mail que você cadastrou, informando de que a sua submissão foi realizada. E após ser realizada essa submissão, ela vai ser enviada, no caso se for uma revista, para avaliação, para que um parecerista possa avaliar o seu texto e te dar um parecer a respeito dele. Se ele vai ser aprovado, se vai ser exigidas modificações ou se ele vai ser recusado. Esse é o processo, então, de submissão de textos para uma revista. Espero ter ajudado vocês
Nós vemos nos próximos vídeos. Um abraço!